Vamos lá, olha só, eu tenho informações importantes aqui, situação financeira do Flamengo, tá? Situação aí importante da gente trazer, de endividamento do Flamengo, que não está grande, não é essa situação toda assustadora. O Flamengo está conseguindo já resolver tudo, é impressionante. Falei já do lucro que o Flamengo teve no borderô do jogo, falei ainda agora no canal lá, o Flamengo está conseguindo lucrar mais, fechando alguns setores, tá? Do estádio, fechou o leste superior. Isso é uma atitude para lucrar mais. Agora, o Flamengo está muito tranquilo. Eu vou falar aqui também sobre situação de reuniões com o staff de jogadores, situação de Andréas Pereira, situação de Jorginho. O Flamengo já conseguiu uma liberação do Arsenal. O Flamengo já conseguiu uma liberação Perfeito. do Arsenal. Tá? O Flamengo teve reunião de vídeo com o pessoal do Arsenal. Eu acho importante a gente trazer aqui essa situação da reunião do Flamengo por vídeo com dirigentes do Arsenal. O José Boto e companhia, junto com o Dudu Baptista, já conseguiram a liberação, então, do Arsenal com relação à questão da rescisão contratual. Então, Perfeito. o jogador, final de maio, termina a temporada europeia, e assim que terminar o último jogo, ele terá o seu contrato rescindido, tá? E não vai precisar assinar mesmo um pré-contrato. Me garantiram agora, acabaram de me passar essa informação antes de eu entrar ao vivo aqui, Ale. Não vai precisar assinar pré-contrato. Quem está falando isso está Então, falando isso. aquilo que você já trouxe ontem já procede, então, mesmo, Não, né? Até porque o Flamengo quer o Jorginho para o Mundial. para o Mundial, e aí não poderia ser pré-contrato. Então eu perguntei, a pessoa falou assim: quem está escrevendo que tem que assinar pré-contrato está escrevendo besteira. O Flamengo já vai assinar direto o contrato com ele. Ele já vai ter o contrato dele rescindido. No dia seguinte, o Flamengo assina o contrato com ele, só que só vai poder registrar quando abre a janela em junho. Então, não tem necessidade de pré-contrato. Ele rescinde o contrato com o Arsenal e já assina o contrato no mesmo dia. Ele rescindiu, já tem a rescisão, assina no mesmo dia, mas só que só pode inscrever, registrar em junho. Mas você entendeu? Rescindiu e foi lá, ele rescinde o contrato e no mesmo dia ele assina com o Flamengo, no dia seguinte, que seja, ele assina com o Flamengo. O jogador vai se casar, tá? É uma exigência, o Jorginho fez exigências aí ao Flamengo para vir. Nada muito grave, é uma questão familiar. Ele já tinha marcado o casamento para o início de junho, para 5 de junho. Olha aí, informação, hein? Ele vai antecipar esse casamento, talvez seja no finalzinho de maio ou iníciozinho de junho mesmo, para ele ter alguns dias de lua de mel e se apresentar. E aí já tem carro blindado reservado e já tem casa reservada. Aquele nosso amigo já passou para a gente, Sei, tá? exatamente. Então a situação do Jorginho é essa: jogador já fechado com o Flamengo já fechado com o Arsenal, o Flamengo já esperando acabar a temporada para ele rescindir o contrato e assina contrato no mesmo dia com ele ou no dia seguinte, e ele vai se casar, antecipando um pouquinho o seu casamento com a Caterine, né? Ele se casa com ela, tem filho já com ela, mas se casa com ela, que era uma cerimônia que já iria acontecer. Eles, infelizmente, devem ter que antecipar mesmo, se casam, ou faz a lua de mel antes, meu amigo, já que já moram junto mesmo, faz a lua de mel antes, Será que casa. já foi no Hotel Fazano, Paparazzo? Tem isso também, né? Tem isso também. Curtiram muito. Então, Ale, a questão é, ele tem esse casamento para o início de junho. O que eu soube é, após se casar, ele se apresenta ao Flamengo. Porque o Flamengo precisa dele pelo menos uns 5, 6 dias, uma semana antes da viagem para o Mundial. Tem ainda uns 5, 6 dias para treinar lá em Atlantic City, né? Mas o Flamengo quer fazer os exames, começar a entrosar o jogador. O Flamengo precisa dele, pelo menos contabilizados aí de 10 a 15 dias treinando para jogar o Mundial. Então, o jogador não vai ter muitas férias, é óbvio, mas está tudo muito acordado. O jogador já aceitou, o Flamengo já aceitou, o Flamengo já tem o sim do Arsenal. O Arsenal, então, rescindindo, o Flamengo acerta o contrato com o jogador. A questão agora do que o GE trouxe do BAP. O BAP, quando... O GE trouxe uma informação meio sem pé nem cabeça, tá? Mas não quero criticar o GE. Que o Boto já fechou e agora só falta o aval do BAP.
O Boto já negocia com o aval do BAP. Exatamente. O Boto já sabe até onde ele podia ir, até o valor que ele podia ir. O que me passaram, gente de dentro da direção, é que já está tudo muito encaminhado, que já tem o sim do BAP. Naquele Então, restaurante lá que a gente conhece, hein? no Casa Tua. Mas olha só, quando o Flamengo prosseguiu com a negociação e fez a oferta, o Boto já sabia até onde o BAP autorizava, o valor que o BAP autorizava. Então, o negócio já foi ofertado para o Jorginho com o sim do BAP. Então, o Flamengo já tem, tá? Isso é notícia. O Flamengo já tem o sim do Luiz Eduardo Baptista, o BAP, que é o presidente. Então, quando o Flamengo faz a proposta para o Jorginho, o Flamengo já sabia do sim do BAP. Tá? Isso é informação. Tá? Isso é informação. A gente tem agora uma outra informação importante. O Júlio Miguel Neto trouxe que vai ter uma reunião atualizando a nossa informação exclusiva do Andréas Pereira no Flamengo, que a gente trouxe quando ninguém esperava a situação do jogador não querer renovar lá no Fulham, do jogador querer voltar para o Flamengo. E o Júlio trouxe que vai ter reunião entre hoje e amanhã com o Flamengo. Apesar da informação, né, dessa possível reunião, a gente apurou com fonte ligada ao jogador que hoje não tinha reunião nenhuma agendada, até porque o jogador está concentrado para o jogo contra o Arsenal. Então, nada feito com relação à reunião hoje, não sei nos próximos dias, mas é um desejo grande do jogador mesmo de se transferir para o Flamengo. Ele nunca queria ter saído do Flamengo. E o jogador já deixou claro o interesse de jogar no Flamengo, não quer jogar em Palmeiras, não quer jogar no Santos, ele quer jogar no Flamengo. Ele nunca queria ter saído do Flamengo e aí está aguardando, então, esse contato com a diretoria do Flamengo para definir. E olha, a informação ele aceita reduzir o valor do salário em até 40%, que pediu para o Palmeiras. Chegar ali no milhão e alguma coisa, 1 milhão, talvez 1 milhão e 700, 1 milhão e 800. O valor que ele tinha pedido ao Palmeiras era de 2 milhões e meio por mês. E o Palmeiras tinha ofertado 18 milhões de euros em 4 anos. O jogador aceita reduzir, Andréas Pereira aceita reduzir para fechar com o Flamengo. Aí eu te faço uma pergunta ali. Primeiro erro do Andréas Pereira, você acha que a torcida vai pegar no pé? Ou você acha que vale o investimento no Andréas Pereira? O Andréas Pereira é um grande jogador, viu, Gabriel? Às vezes a dúvida que eu tenho, eu sei que você não tem, você até acha que ele joga mesmo como 10. A minha dúvida ainda é sobre isso, tá? Joga como 10, 11 até. Pois é. Inclusive tá jogando assim lá na Europa. Mas com relação ao Andrés, eu acho que a maioria vai aceitar o Andrés Pereira, tá? Porque é um grande jogador, é um bom... Cara, é um jogador diferente, é um patamar diferente. Claro que aquilo foi um erro muito grande, que realmente ficou muito marcado. Eu já vi jogadores por muito menos do que isso. A torcida não queria ouvir nem falar, mas eu sinto uma boa vontade com relação ao Andrés, justamente pela característica que o jogador possui. E vou além, caso o Flamengo possa vir a perder Gerson no meio do ano, começa a fazer muito sentido Jorginho e Andrés Pereira nesse movimento que a diretoria está fazendo agora aí, faltando 2 meses para a janela do meio do ano. Exatamente. Aí o pessoal está me perguntando sobre a possibilidade do Gerson ir para o jogo. Gerson ou Arrasca irem para o jogo lá na Venezuela. Então, o jogador não foi a campo hoje. Essa é a informação nova. O jogador não foi a campo, o Gerson, hoje. As chances dele embarcar são quase nulas, né? Ele não deve ir para esse jogo da Venezuela. Se tiver chance de recuperação para o final de semana, para o jogo contra o Vitória, ele encontra a delegação do Flamengo direto em Salvador. O Flamengo sai lá do jogo na Venezuela, vai direto para Salvador. Então, se o Gerson se recuperar para o final de semana, ele encontra a delegação já em Salvador. Mas na Venezuela, muito difícil o Gerson embarcar, muito difícil ele ser relacionado. O Pedro ainda não, Pedro só contra o Central Córdoba, no Maracanã, provável que seja relacionado para jogar, ganhar minutagem, mas nada muito certo de jogar, começar jogando o Pedro. O Arrascaeta não, o Arrascaeta só para o segundo jogo ou terceiro, tá? E aí o Danilo também, acredito que não seja relacionado, vamos ver como é que vai ser, mas eu acho que o Danilo e Arrascaeta só para os próximos jogos, tá, Ali? Essa é a informação aí com relação ao mercado da bola e também sobre Flamengo na Libertadores.
Perfeito, Gabriel. A gente fica na expectativa, né? O Arrasca, inclusive, postou ontem fazendo treinamento lá de barra, aquela coisa tal. A gente torce muito para o retorno do Arrascaeta. A gente sabe ele mesmo não estando no seu 100%, nem no 50%, nem no 40%, por exemplo, já é diferente, faz muita diferença. O Flamengo, inclusive, sentiu sim a falta do Arrascaeta e do Gerson, dois jogadores do mesmo setor, apesar de não jogarem na mesma posição, obviamente, mas o setor do meio-campo, que é onde se ganha jogo, onde você se povoa, onde você ganha a posse de bola, você quebra o adversário, é o meio-campo, né? Onde tem a transição. Então o Flamengo sentiu muito a falta desses jogadores, tomara que voltem logo. A gente fica na expectativa do Gerson, né? Já poder estar à disposição para quinta-feira. Vamos aguardar o treino de hoje, né? Amanhã o Flamengo treina de manhãzinha, 7 horas da manhã, porque depois do almoço já parte para Venezuela, meu amigo. Tá chegando a hora da estreia na Libertadores, Gabriel. E eu quero falar para vocês, Fortaleza e Racing. Olha, estreia do Jogão, Fortaleza, jogão. Fortaleza na Libertadores da América. 2,19 para a vitória do Fortaleza, que vem aí em crise. 3,10 o empate, 3,50 Racing. Eu vou no Fortaleza ou empate, tá? Vou no Fortaleza ou empate. Essa aqui é uma outra que eu vou fazer, Fortaleza ou empate. Então é muito bom. Hoje tem muita coisa para vocês aí aproveitarem, competições aí na Europa, competição aí também na América do Sul, Libertadores, e a gente está sempre ligado. Agora, trazer uma informação importante aqui para vocês, cara, que vocês sabem que eu estou sempre acompanhando aqui a questão de endividamento do Flamengo, para a gente entender realmente o que está acontecendo. É muito importante a gente sempre deixar o torcedor saber o que está acontecendo, como é que está o Flamengo financeiramente. Olha, análise dos principais números, tá, do Flamengo em 2024. Valores em milhões de reais. Saldo em caixa, tá, foi divulgado que o Flamengo está com 70 milhões já de saldo em caixa. Tá? Isso é muito importante. Receita bruta total é 1 bilhão 334. Receita recorrente 1 milhão 200, não, 1 bilhão, receita bruta total 1 bilhão 334, foi de 1 bilhão 334, o Flamengo teve 1 bilhão 334 milhões de receita, é muita coisa. Receita recorrente 1 bilhão 227. EBITDA, se você me ajudar aí, cara, EBITDA, se não me engano, 271 milhões de reais é lucro, tá? Eu vou dar uma olhada aqui o que é EBITDA. O que é... Eu sou leigo. EBITDA. Também não sei, meu amigo. Você sabe qual é uma tragédia para essa coisa aí de financeiro, rapaz. O Ei, que meu é Deus do céu. EBITDA? O acrônimo EBITDA significa lucros... Acertei, é Lucros. isso Então você mesmo. estava certo, é isso. Lucros antes de juros, antes de impostos, depreciação e amortização. Então, é o lucro antes do imposto, ok? Lucro antes de pagar o imposto, mas é lucro. É lucro. Então, o Flamengo teve 271 milhões de lucro. Tá? Dívida operacional líquida agora, contando já o valor que o Flamengo pagou de terreno. Teve lucro, mas pagou terreno e tudo mais, que é o sonho do... A dívida do Flamengo, contando já os gastos que teve, 327 milhões, ali fazendo 1 bilhão 330 por ano, com lucro de 271 no ano, você tem uma dívida totalmente confortável. Exatamente. E Totalmente aumentou o parcelada, patrimônio, com juros diga-se de baixos. passagem, né? E você aumentou teu patrimônio. Aumentou o patrimônio, dívida controlada com juros baixos. Tá? O resultado foi impactado pela queda na venda de jogadores e pelo aumento nos investimentos. Mas agora vai entrar dinheiro do Alcaraz, a gente tem vendas aí que devem acontecer e o Flamengo, né, comprou o seu terreno para construir o estádio. Compra de novos atletas e terreno no gasômetro, né, investimento ordenado aí pelo CODE, inclusive, pelo Conselho do Flamengo, Conselho Deliberativo. Tá? O balanço foi publicado e a gente sabe que o Flamengo teve aquela questão de que tinha 3 milhões de reais apenas no caixa, mas as coisas já foram aí, já estão sendo corrigidas. O Flamengo tá conseguindo aí resolver a questão financeira. O mais importante é continuar com uma boa administração. O Flamengo termina com uma boa administração, sempre teve, desde o Bandeira, e continua com uma espetacular administração. Essa que é a realidade, né? E isso a gente se preocupa demais em ver o Flamengo sem precisar ser uma SAF. Eu ainda falei mais cedo que o Flamengo, para completar,
tem o Banco BRB querendo renovar e entende que hoje o Nação BRB Fla, que o Flamengo é sócio, tem metade, vale bilhões. O Flamengo não recebeu nada ainda do BRB. Não recebeu. Mas em breve pode receber, caso eles vendam uma parte. O Flamengo não precisa fazer SAF, o Flamengo pode vender uma parte do banco que ele é dono. Ele é dono do banco. Ele é dono do Nação BRB Fla. Você imagina o Flamengo vender um banco. Ele não precisa vender o clube, ele vende o banco, uma parte do banco que ele é sócio. Acabou. É isso. Não recebeu ainda muito do BRB? Eu digo aqueles bilhões que se falam, não, porque não foi vendido ainda. Então as pessoas precisam entender isso. O banco está lá, tem 3,5 milhões de clientes. Precisa ser vendido. Simples. É isso. Tá certo? Perfeito, Gabriel. Inclusive, o presidente do BRB veio aí, né, uma declaração do faturamento absurdo que o próprio banco teve a partir da parceria aí, do patrocínio, né, que ele com o Flamengo. Exato, e veio falar isso e quer renovar. Já pensou name right também lá? Quantos bilhões não seria isso? Que loucura, hein? É isso, meu garoto. É isso aí. Vamos com tudo. Maravilha. Valeu, Ale. Abraço. Valeu, tamo junto. Valeu. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado, paparazzo. Tamo junto.